Meu nome é Breno Brum, do Partido Unidade Popular, candidato a prefeito de Poços de Caldas, e estou aqui para responder as perguntas do Poços Já. Breno, lá no seu plano de governo diz que você e o seu grupo lutam pelo socialismo. O que seria uma gestão socialista na prefeitura de Poços? A gente sabe, né, que o socialismo ele é uma filosofia, uma nova maneira, né, de ter uma perspectiva de mundo, uma ideologia diferente do capitalismo que a gente vive hoje. E essa perspectiva do socialismo é interessante porque, para se ocupar uma prefeitura, ela tem que sempre ser voltada para a população. E o socialismo é nada mais, nada menos do que isso, priorizar o social. E ocupar um espaço de candidatura é justamente ocupar um espaço com uma perspectiva do social. Deixar de ver tudo como mercadoria e ver tudo como um direito, como uma permissão do acesso. A gente sabe, né, que quanto mais a gente vê as questões através do dinheiro, prioriza o dinheiro, muitas vezes a gente pena, né, nas questões sociais. Então, o socialismo vem daí, de priorizar o humano. Uma das suas propostas é a criação de frentes emergenciais de trabalho, realizadas sem as grandes empreiteiras. Como fazer isso? Como mudar essa visão, né? Como conseguir desvincular dessas empreiteiras? Não tem muita dificuldade nesse sentido, já que essas frentes emergenciais de trabalho está prevista nas constituições. A gente também tem uma perspectiva, né, que as empreiteiras, muitas vezes elas são ligadas a quem ocupa os cargos do executivo, né, ocupam cargos de vereadores, justamente porque são pessoas que têm mais dinheiro, mais enriquecidas, que colocam algumas pessoas ali a favores deles, né. Então, a Unidade Popular, através, né, dessa ocupação, né, através das candidaturas, e a gente tem essa perspectiva de implementar as frentes de trabalho emergenciais, justamente porque vai transformar o trabalho num direito novamente, né? Ao invés de uma empreiteira lucrar com o trabalho terceirizado, quem vai estar lucrando, no final das contas, é a própria população. A população que não tem acesso ao direito básico, que é o emprego, e a população que também vive na cidade. É justamente porque esses trabalhos emergenciais vão voltar para a infraestrutura dos bairros, nas comunidades, na cidade no geral. Seria o que exatamente, né? Trabalhar nas praças, nos parques, por exemplo? Sim, pode, por exemplo, através do monotrilho. Há como, e é muito mais barato, a gente criar uma frente emergencial de trabalho usando os recursos que a prefeitura já tem, alugar, por exemplo, um ou outro equipamento que vai faltar, mas no final das contas é muito mais barato alugar para remoção do monotrilho, uma frente emergencial de trabalho e também é muito mais benéfico para a população. Mas não só, né? A gente tem uma perspectiva que a gente pode voltar para asfalto, calçada, praça, escola, infraestrutura para o lazer, para a cultura. Então, assim, trabalho que não falta na cidade, né? A população sente na pele que está faltando infraestrutura. Geralmente a infraestrutura fica mais no centro, justamente por conta do turismo, e falta nas regiões mais periféricas ali, né? Então, na Zona Sul, Zona Oeste, realmente a gente precisa voltar a infraestrutura para esses bairros. E a Frente Emergencial de Trabalho é uma forma de priorizar esses trabalhos nas comunidades. Falando um pouco agora de habitação, uma das propostas suas é frear a especulação imobiliária. Sim, Como que se faz isso? Então, a especulação imobiliária não é um fenômeno exclusivo de Poços de Caldas, muito menos do Brasil. Então, assim, né, como frear um fenômeno mundial? Com planejamento urbano para a população. Tudo que é feito na cidade é porque existe algum documento, existe alguma perspectiva, alguma proposta feita pelo executivo, justamente para executar um projeto na cidade. Então a Unidade Popular vai frear esses projetos, esse plano de urbanização que prioriza, né, a mercadoria, transforma a residência em mercadoria não como um direito ao acesso, não como uma perspectiva da pessoa poder residenciar uma casa, né, poder morar em uma casa, e sim, né, pessoas de fora constroem prédios caríssimos para vender ainda mais caro, o que sobra preço, né, da região. Então, assim, a Unidade Popular ela vai trabalhar em prol da moradia para a população. Não observar, né, não crer que a moradia é uma mercadoria e sim um direito. Então a gente pode refazer o plano de urbanização, que não tem nenhum planejamento hoje em dia, né? Ou melhor dizendo, tem planejamento, mas não para a população, né? Não em prol da população, e sim para os mais ricos, endinheirados, que sempre lucram, né, com a exploração da nossa classe, dos trabalhadores.
E aí haveria um plano de construção de moradias? Como que seria? Sim, a gente tem que pensar, né, na urbanização de forma inteligente. A gente sabe, por exemplo, que o acesso à cidade, né, com o ônibus que a gente tem, com a infraestrutura que a gente tem, é muito penosa, muito dificultosa. Então a gente tem que pensar numa nova perspectiva de moradia que seja mais inclusiva para as pessoas. Inclusiva para as pessoas de baixa renda, inclusiva para as pessoas que têm dificuldade de acessar a cidade, de acessar as calçadas, por exemplo, os idosos, né, que têm a mobilidade reduzida, os PCDs também, que têm uma dificuldade maior ainda, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma cidade mais inclusiva. E a Unidade Popular tem essa perspectiva de voltar ao planejamento urbano, moradias sociais, que realmente abarquem, né, as necessidades da população, que estejam perto de CRAS, de CREAS, de um postinho de saúde, que estejam perto de um mercado. A gente tem que ter uma lógica realmente que o bairro atenda às necessidades das pessoas, justamente porque o centro não está atendendo. Certo. Em relação à mobilidade urbana, uma proposta importante sua seria municipalizar o sistema de transporte. Mas a gente tem hoje um contrato vigente com a Floramar. O que seria feito com esse contrato? A gente tem que rever esse contrato, justamente, né, porque esse tipo de contrato vai priorizar quem? O grande dono ali desse transporte, né? A gente tem uma dificuldade danada de, por exemplo, ter o acesso ao ônibus, que é muito caro, poucos horários. E quem isso beneficia, né? Beneficia o lucro, beneficia o empresário. O que é bom para o bolso dele nunca vai ser bom para o bolso do usuário. Então, assim, é sempre essa dualidade, né? A gente tem que ir atrás mesmo de um transporte digno para a população. Novamente, né? Eu não tenho carro, eu uso ou carona, ou a pé, ou uso ônibus. E eu sinto na pele a falta de infraestrutura desse tipo de locomoção. E a municipalização é justamente a gente rever esse tipo de perspectiva, de trazer de volta um direito da população para a gestão da população, não apenas de um ou dois endinheirados que lucram com o transporte público da pessoa, né? Para o trabalhador, que é muito caro aqui em impostos. É a passagem mais cara do Brasil. Então a gente tem que rever isso urgentemente. Mas aí teria o rompimento desse contrato, né, que já seria um obstáculo, né, uma coisa difícil de se fazer. E além disso, a municipalização do trânsito que queria requerer um investimento grande. Sim, também, né? Como fazer? E se você já tem uma ideia de quanto seria esse investimento? A gente sabe, né, que é em torno de 60 a 80 milhões de reais. E a gente sabe também que existem financiamentos, né, tanto do governo federal quanto estadual, e tem sim como trazer esse recurso para a cidade. E também tem recursos dentro da cidade mesmo que está sendo mal gestada, que dá para ser usada também. Por exemplo, gastamos 8 milhões de reais nas calçadas do centro. 8 milhões de reais subsidiaria 1.300.000 passagens com o preço que está. Então, assim, dá para se perceber que há dinheiro, só que o dinheiro ele é usado um recurso direcionado não para a população, mas para os interesses de outra classe que não é a nossa. Quem está gestando a cidade, tem um interesse maior nas classes que lucram com a exploração da nossa cidade. E se a gente reverter isso, né, colocar pessoas que representam a gente igual a Unidade Popular, a gente tem uma gestão que é em prol do povo e não do lucro. Por isso, de novo, a palavra socialismo, né? A gente tem que trazer de volta esse caráter popular para a prefeitura e não esse caráter de lucro, de exploração da nossa classe. Há possibilidade, há recursos que dá para ser gestado, basta interesse do executivo. Você falou que é um usuário do sistema público de transporte, né? Como que você avalia o atual serviço prestado pela Floramar? A gente sabe, né, que eu pego principalmente ali na zona central, chega no ponto de ônibus, já é uma fila. Primeiro que o ponto de ônibus tem meio banco. Nunca vi isso em nenhuma cidade, né? Você chega no ponto de ônibus e só tem meio banco. A gente espera filas ali por horas e horas. E é horas mesmo, assim. Às vezes a gente está lá, tem que esperar 1 hora e meia para o próximo ônibus. E às vezes se você perde esse ônibus, você tem que esperar mais ainda, né? Então você tem que enrolar no centro. E a gente sabe que o centro está caro, então assim, não tem uma padaria para a gente ficar ali, não é um lugar confortável de se estar mais. A gente tem que rever a forma que o transporte está. E aqui em Poços está horrível. A gente trabalha a tarde inteira, estuda a tarde inteira, manhã, tarde e noite, para chegar num ônibus que você não consegue nem sentar, para chegar num ônibus que você tem dificuldade de entrar, de respirar às vezes. O clima não está agradável e dentro do ônibus está pior ainda. A gente não consegue às vezes respirar porque as janelas não abrem. A gente não consegue respirar porque não tem ar-condicionado. Às vezes tem goteiro no ônibus. Então, assim, é um trabalho terrível assim, que está sendo prestado para a população. E a população precisa de dignidade. Ela precisa de ter seus direitos, que são os básicos, que é voltar para casa, o direito de ir e vir. E a R$6 com o transporte público que está, não tem como ter esse direito garantido.
Então a gente tem que rever mesmo como o transporte público está na nossa cidade, que no caso está horrível, está péssima qualidade, é caro, não atende os interesses, geralmente é um transporte que é utilizado somente para o trabalho, sendo que a gente tem outras necessidades como lazer, cultura, educação, saúde. Então a gente tem que rever como o transporte público está sendo gestado na nossa cidade, que é urgente isso aí para todo andar da economia, do social, enfim. A gente tem que rever o ônibus. No turismo também é uma concessão, né? Além do transporte público. No possível governo seu, você pretenderia romper esse contrato com o turismo também? Então, né, justamente por essa questão do contrato, só dar uma explicada que às vezes a gente tem essa falsa dicotomia, né, entre público e privado, sendo que quem cuida do público geralmente é colocado pelo privado para atender os interesses dessa parte essa classe que controla a cidade. A gente sabe que são poucos endinheirados que detêm 90% das residências, 90% dos comércios, 90% dos pontos turísticos, mas acho que do ponto turístico já é 100% agora. Enfim, quem está no público é geralmente colocado pelo privado para atender os interesses. Então, como funciona esse mecanismo? A gente vai deteriorar os espaços públicos na hora de vender a preço de banana para esses espaços, para essas pessoas, vender a preço de banana nesses espaços para essas pessoas endinheiradas, eles investem o mínimo e deixam aquilo mais bonito. Então coloca uma pintura, coloca uma calçada, coloca uma infraestrutura básica e a gente olha para o privado e fala, é muito melhor que o público. Sendo que esse desmanche não é descuido, é um projeto muito bem arquitetado. Então, explicando por que a gente tem essa perspectiva de rompimento de contrato. A gente vai rever esses contratos, tentar trazer de volta esses pontos turísticos para a população, porque a população não consegue ver a própria vista da cidade. A gente tem um Cristo que a gente tem que pagar caro no estacionamento, ou paga caro num bondinho, ou paga caro para subir a pé do trilho. E a gente chega lá, os lanches não atendem o interesse da população, atendem o interesse dos turistas, os turistas mais endinheirados. Então, assim, vai pagar um sorvete a R$60? Não tem como, isso é um absurdo. A população não tem direito à própria vista da cidade. E a privatização só exclui mais ainda, não inclui. O mecanismo de transformar ser público é justamente porque a gente torna aquele espaço mais acessível para todos. A gente consegue conciliar o turismo com os interesses de quem mora aqui na cidade. Na área da educação, o seu plano de governo fala em estabelecer um novo modelo. Qual a diferença desse novo modelo para o que é utilizado hoje em dia? A educação, não só em Poços de Caldas, mas em muitas regiões do Brasil, elas têm uma perspectiva tecnicista e empregadista. Então, assim, a gente vai investir, né, se investe nas educações no geral, justamente para formar um profissional. Só que o aluno, o estudante, já está observando que mesmo com diploma, seja do ensino médio, pessoas com faculdade, ou até mesmo com doutorado, não estão conseguindo emprego. Os adolescentes estão vendo isso desde a base. E se a gente só coloca essa perspectiva de estude, porque assim você garante um emprego melhor, e as pessoas que estão estudando não estão tendo um emprego melhor, eles estão abandonando a educação. Porque a educação, se tem esse projeto de empregar, ele não vai atender os interesses atuais. E quais são os interesses atuais? De ter uma educação mais crítica, mais inclusiva, uma educação que pense no contexto, que inclua a comunidade, o bairro, para dentro da escola. Não que forme um indivíduo, mas sim uma sociedade. Então a gente tem que pensar numa perspectiva mais crítica. Se o aluno vai estudar geografia, que estude a geografia do bairro, porque falta saneamento no bairro dele. A gente estuda a geografia do Brasil, mas não estuda especificamente, né? Em Poços de Caldas, a gente tem no segundo, terceiro ano um pouco da história de Poços, mas para ali. Segundo ano sem ser do ensino médio, né? É bem pequenininho mesmo, que tem um pouco do estudo da cidade. Nossa intenção é incluir mais ainda, colocar a criticidade, a filosofia, a sociologia, termos mesmo que desenvolvam uma sociedade mais justa, mais igualitária e principalmente mais crítica. Em relação à geração de empregos, né? O seu plano de governo fala de pleno emprego como uma medida contra a violência. Pleno emprego já é uma meta difícil de se alcançar, né? Eu acho que seria próximo do zero ali, no desemprego. Uhum. Então, quais ações seriam essas na área de... A gente já tem, né, as frentes emergenciais de trabalho, que isso já desafoga muito do desemprego, mas a gente sabe que o desemprego é uma estrutura muito bem estabelecida pelo capitalismo. Os grandes patrões precisam do desempregado para ameaçar sempre o empregador, do tipo, você não quer o trabalho que estou oferecendo, então tem mais 10 que queiram. Então, assim, a partir do momento que
o mercado, né, a mão de obra, ela fica em excesso, é lei de mercado, né? Vai ficar mais barato. Então isso é uma dificuldade mesmo, não só para Poços de Caldas, mas como o Brasil inteiro, de tentar lutar com essa questão do excesso, né, do excesso da mão de obra e a escassez de locais para se trabalhar. Então a prefeitura, ela tem que cumprir esse papel de criar mais espaços para a pessoa conseguir trabalhar. Então, assim, mais questão com servidores públicos, essas frentes emergenciais de trabalhos, outros tipos de coligações, concessões, que permita maior empregabilidade e maior garantia nesse emprego. Porque não adianta nada ter um emprego e o emprego ele ser indigno, ser uma escala muito alta, que receba pouco, que arrisque muito. Então, assim, né, a uberização do trabalho é um desses exemplos. Pessoas que trabalham 12 horas e não tem garantia nenhuma do seu trabalho. Se quebra o carro, ela está com ela mesma, né? Ela não tem direito nenhum sobre esse ferramenta do trabalho dela. E assim, né, a gente vê que cada vez mais esse tipo de trabalho está sendo mais comum, porque é mais barato para quem está empregando. Sem os direitos trabalhistas garantidos, é mais barato para quem emprega. E quando eu falo quem emprega, são os grandes, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que é muito comum um MEI, né? As pessoas que trabalham para si mesmo, e também pessoas que abrem um pequeno negócio. Essas pessoas que abrem esses dois tipos de trabalho também são super explorados. A gente tem uma ideologia que vende eles como empreendedores, mas eles só são trabalhadores que trabalham muito mais e com muito menos direitos, correndo muito mais risco. A gente sabe que, às vezes, quem é dono de uma mercearia, de uma padaria, não tem garantia de férias, não tem garantia do básico. Então, assim, a gente tem que rever, não só em Poços de Caldas, mas no Brasil inteiro, como a gente está vendo um emprego. E é uma questão emergencial que precisa ser revista para ontem. É urgente a gente rever como o emprego está sendo gestado no mundo inteiro, principalmente aqui em Poços. O seu plano de governo propõe uma reforma tributária municipal. E eu queria aproveitar para falar de dois aspectos. Primeiro, para você explicar o que seria essa reforma tributária e também para entender como que você poderia implantar tantas mudanças precisando da Câmara, né? A reforma tributária precisaria do apoio da Câmara também, enfim. Como governar e conseguir mudanças drásticas precisando dos vereadores para isso também. Então, não tem como saber quais vão ser os quadros, né? Ainda mais com uma cidade que está com 230 candidatos a vereadores, é muito vereador, fica muito difícil a gente ter uma ideia, né, do como vai ser. Novamente, a gente sabe que quem tem mais dinheiro consegue colocar mais gente em prol dele. Então, a população, o que ela tem? Tem a organização. A população ela tem que se organizar, colocar pessoas que ocupam a Câmara que seja do interesse dela, não de um milionário. Então, assim, a gente tem que pensar nessa perspectiva. Sobre esses projetos, não é porque não vai ser aprovado que a gente não vai fazer. A gente vai lutar, vai tentar fazer com essas propostas e que seja aprovado, e a gente espera que seja aprovado, né? Mas sobre as reformas tributárias, de maneira geral, quem ganha mais pagar mais e quem ganha menos pagar menos, porque proporcionalmente quem ganha menos está pagando muito mais que quem ganha mais, sabe? Então a gente tem que regularizar isso, reverter essa pirâmide que seja mais justa para todas as pessoas. A gente sabe que a base é onde paga mais impostos, é a base que paga mais recursos, investimentos. São os pequenos empresários que têm que gastar muito, enquanto os milionários, que às vezes não estão nem aqui em Poços de Caldas, pagam pouquíssimo perto da fortuna que eles têm. Então a gente tem que rever essas concessões, rever esse tipo de imposto, para justamente ser mais inclusivo e ser menos agressivo com o pessoal, né? Porque imposto é muito caro aqui no Brasil e impostos não é diferente. Você acredita que se houver essa reforma tributária pode aumentar a arrecadação municipal? Há uma projeção de como seria? Então, depende. Há uma projeção de que em lugares que já fizeram esse regulamento, aumentou. Porque proporcionalmente, em vez de explorar várias pessoas, né, deixar essas pequenas pessoas pagando muito caro pela moradia, pagando muito caro pelo empreendimento que ela tem, o pequeno empreendimento, pagando muito caro pelo transporte que ela usa, a gente sabe que se a gente pega das grandes fortunas, a gente tem mais acesso a recursos, porque esse pessoal tem muito dinheiro e proporcionalmente quase não afetam eles. Então assim, a gente tem que realmente rever isso, aumentar, né, e isso aumenta sim a questão da arrecadação, porque além de deixar de explorar o mais pobre, a gente consegue ser mais justo, né? Justo com quem ganha menos pagar menos e quem ganha mais pagar mais. Certo, Breno. Você tem um minuto agora para olhar para a câmera, conversar com o seu eleitor e pedir seu voto. A gente sabe que a unidade popular ela é uma alternativa
É uma alternativa de uma política mais inclusiva, mais social, que tenta garantir, né, a questão básica da população, que tenta garantir o acesso à cultura, ao lazer, ao emprego. A gente não pode deixar mais a política nas mãos de poucos. E a Unidade Popular veio aí justamente para enfrentar isso. É 80 nas urnas e povo na rua. É só assim a gente consegue trazer o que é de direito para a gente, para a população, para o trabalhador, que sustenta não só Poços de Caldas, como o Brasil e o mundo inteiro. Então conto com você, Poços Caldense, que no dia das urnas aperte 80 para a gente contribuir mais ainda para uma cidade mais justa, igualitária e para todos.